Olá, estudantes! Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o que extraímos do solo. Nosso solo, ele é rico, pois é dele que nós retiramos todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência e conforto. A água, ela é apontada como recurso natural de altíssimo valor econômico, estratégico e social, já que todos os setores de atividade humana necessitam dela para desempenhar as suas funções. No consumo doméstico, a água ela é utilizada em inúmeras atividades cotidianas e também na higiene pessoal. Ela serve para tomar banho, para lavar as louças, as roupas, fazer a comida e também para matar a sede. Já nas indústrias e nas fábricas, elas utilizam a água em um processo de limpeza, resfriamento de máquinas e etc. Extraímos do solo não só os materiais para a construção de objetos, mas extraímos do solo fonte de vida, que é o nosso maior tesouro, a nossa água. Abaixo do subsolo encontra-se uma camada sólida de rocha que, entre outras coisas, protege toda a água contida em camadas. Para retirar a água do subsolo, é preciso cavar um poço até atingir o lençol de águas subterrâneas. Temos várias formas de retirar a água do solo, mas nós vamos apresentar hoje algumas para vocês. Temos aqui na nossa imagem 3 tipos de poços. Nós temos o poço convencional, que é aqui na nossa primeira imagem. Ele é um poço tubular que tem filtro e pré-filtro para retirar as impurezas. E a profundidade dele pode variar de 20 a 50 metros. Então, observe aqui na nossa imagem que ele é um poço com o diâmetro mais largo. Ele possui aqui em cima uma manivela, onde temos um balde fixo em uma corda. E esse balde, ele é jogado aqui, onde ele afunda, porque a água entra por cima. Depois é girada a manivela e retira a água. Aqui, observe que o poço convencional, ele é um poço mais raso, ele não é muito profundo, tá vendo? Agora nós vamos falar do poço semi-artesiano. Poço semi-artesiano é todo poço que precisa de um conjunto de bombeamento para jorrar a água. Ele pode ser raso ou ele pode ser profundo. Geralmente, ele capta a água do lençol freático. Então, é um poço aqui com um diâmetro menor, então assim, com a espessura menor, é mais fino, mas ele é mais profundo do que o poço convencional. Aqui já não tem esse local para retirar a água. Por quê? Porque tem um sistema de bombeamento, aonde bombeia-se para a água chegar lá na superfície. Então, aqui ele é mais fundo um pouquinho do que o poço convencional, mas ele possui um equipamento de bombeamento para jogar essa água lá para cima. Lembrando que o poço adequado, o mais indicado, é o que chega na água subterrânea. Nós vamos falar agora do poço artesiano, que é aqui na nossa última imagem. Observe que o poço artesiano ele é mais profundo, tá? Então, ele é um poço perfurado com um diâmetro menor ainda, mas com uma maior profundidade. E um detalhe importante é que a água, ela jorra do solo naturalmente, porque a sua própria pressão basta para levá-la à superfície. Então, o poço mais indicado é o poço artesiano. Ele chega na água subterrânea, assim não é necessário nenhum tipo de bomba ou equipamento como um balde para retirar essa água. Essa água jorra para fora com a própria pressão da água.
E nós não utilizamos, não retiramos do nosso solo apenas a água, que é a fonte de vida. Mas o ser humano, ele utiliza materiais, vários outros materiais retirados do solo e do subsolo para fabricar diversos outros produtos. Os minerais, eles nos fornecem os metais, indispensáveis para a fabricação tanto de coisas enormes quanto aviões, quanto coisas bem minúsculas como um alfinete. Um desses materiais retirados é a argila. Então, nós temos vários materiais retirados, mas hoje nós vamos falar um pouquinho da argila. A argila, ela é um mineral de rochas sedimentares composto de grãos bem finos e de silicato de alumínio associado a óxidos que lhes conferem diversas tonalidades e propriedades. Então, existem aí argilas de várias tonalidades. No preparo, para manusear aí essa argila, ela já é um pouco molhada, mas você pode ainda adicionar a água para você moldar. Então, ela tem a propriedade de ser aí maleável. Logo após você manuseando essa argila, você vai dando forma, ao objeto que é necessário, geralmente utilizado aí esse equipamento que vai girando e você vai dando forma. Depois disso, ele é levado a um forno. Esse forno aquece esse objeto, assim ele permanecendo intacto e firme. Depois disso, ele é pintado, ele é esmaltado e aí pode ser, transformado em um utensílio doméstico, pias ou vasos. Já falando aí de uma extração para uso comercial em grande escala, nós temos a mineração. É a prática responsável por extrair minérios da natureza para uso comercial. Então, consiste na pesquisa, na exploração, extração e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. A porção rochosa do nosso planeta Terra, ela é composta por rochas, que por sua vez são compostas por minerais. Alguns desses minerais e rochas são considerados muito valiosos por terem algum tipo de utilidade econômica, que faz com que eles tenham um maior valor no mercado. Eles são chamados de minérios. Existem alguns exemplos de minérios como cobre, ouro, granito, mármore e outros mais. Mas hoje nós vamos falar do cobre, ouro e granito. O cobre é um metal com várias aplicações comerciais. É utilizado na construção civil, em tubulações e fios condutores de energia. Também na fabricação de ferramentas e utensílios. O ouro, um dos usos mais tradicionais do ouro é a fabricação de moeda. Entretanto, atualmente, ele tem sido fabricado em larga escala para aplicação e confecção de joias, também de medalhas olímpicas de forma de liga. Além de ter aí a confecção de componentes eletrônicos. Já o granito e o mármore, eles são utilizados na construção civil para revestimento de pias, pisos, paredes, utilizando aí na parte de acabamento dessas construções civis. E aí nós temos os tipos de mineração encontrados. O homem explora as minas de várias formas. Os tipos de mineração são conhecidos como métodos de lavra, que se referem a técnicas aplicadas na extração do minério. Esses métodos levam em consideração as características da área em que será realizada a atividade, tá? Como, por exemplo, forma, profundidade dos minérios, aspectos geológicos. Nesse momento, são considerados também os aspectos econômicos,
sociais e ambientais, bem como a questão de segurança, higiene, a fim de manter ali a vida útil da mina por mais tempo. A lavra a céu aberto, que é aqui nessa primeira imagem, ela consiste em explorar o minério que se encontra em depósitos menos profundos, então com menos profundidade. É uma extração do minério de uma parte não completamente superficial, mas de uma forma que os equipamentos conseguem retirar ali sem perfurar aqui pelo fundo. Então, o nome dessa lavra aqui é lavra a céu aberto. Já nessa segunda imagem, nós temos a lavra subterrânea. Ela consiste na exploração de minério que se encontra em depósitos de maior profundidade. Assim, ela é perfurada numa parte mais profunda, ou então cavados túneis que levam à parte mais profunda desse solo para estar retirando todo esse tipo de minério. Petróleo. O petróleo, ele é muito importante, né? É um bem muito valioso. Então, o petróleo, ele é encontrado em bolsões profundos em terra firme e embaixo no fundo do mar. Mas hoje nós vamos falar apenas desse que é retirado em terra firme. Essa substância é uma importante fonte de energia, pois é dele que nós obtemos o querosene, o óleo diesel, a gasolina, o asfalto, alguns tipos de plástico, entre outros produtos. Então, observe que quase todo o combustível para movimentar os veículos é a base do petróleo. E aí, para a exploração desse petróleo, ela é realizada no continente. Isso é, que eu estou apresentando aqui para você, em terra firme. Essa extração em terra firme, ela é chamada de onshore, o que significa que acontece em terra. Esse tipo de exploração, ela demanda um custo menor, tá? Que a exploração offshore. Essa exploração offshore significa que acontece dentro do mar. Então, em terra, ela é mais barata do que dentro do mar. Por quê? Porque os investimentos em equipamentos, eles são menores. Então, eles permitem que pequenas e médias empresas, elas tenham a oportunidade de participar desse mercado. Realiza-se primeiro a perfuração, uma perfuração apenas do solo, tá? Para observar se ali tem o poço mesmo, se é encontrado petróleo. Se realmente existir o petróleo ali, os outros poços, eles são perfurados ao redor. Então, analisa-se a extração, se ela é viável economicamente, se vai ter ali uma rentabilidade. Essa perfuração, ela pode atingir a profundidade de 800 até 6.000 metros para dentro do solo. É feita em terra por meio de sonda, a perfuração. Depois que o petróleo é encontrado lá em bolsões profundos, o que acontece? Esse poço perfurado, ele jorra o petróleo para cima. Caso não aconteça dele jorrar, ou se ele jorra apenas por um momento e depois cessa, é utilizado o cavalo de pau. Esse cavalo de pau, ele funciona como uma bomba. Então, ele bombeia esse petróleo para cima. Assim é montado uma espécie de reservatórios aqui do lado, que é encaminhado para as refinarias e após isso é distribuído para os postos de gasolina e outros locais que necessitam desse produto. Mineração no Brasil. O Brasil, ele é um dos principais países no que diz respeito à mineração. Por quê? Porque ele possui uma zona territorial muito grande. Nós temos um país muito grande. Ele é considerado um país com enorme potencial no setor de mineração. E de acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele produz cerca de 70 substâncias minerais. Há ouro em várias partes da região amazônica,
ferro, cobre e alumínio no Pará e em Minas Gerais, petróleo nas regiões Sudeste e Nordeste e carvão e mineral na região Sul. A mineração, apesar de ser considerada uma atividade econômica bastante importante, possui alguns problemas. A maior parte deles é no campo ambiental. Uma vez que a atividade mineradora ela pode agredir o solo, provocando erosões, ela pode ter aí alteração na paisagem, contaminação do solo. E quando ela é realizada em regiões florestais, ela amplia o desmatamento e aí ela leva à perda da biodiversidade tanto na fauna quanto na flora. Além disso, há problemas também sociais, causados pelo desemprego gerado pelo esgotamento das jazidas minerais, pelo abandono dessas empresas mineradoras, gerando ali problemas de conservação do espaço geológico. A mineração, ela chega, a um local, a uma cidade, com a promessa de geração de riquezas, empregos, mas são milhões os que no mundo todo pode dar fé do alto custo social que traz embutido. A apropriação das terras da comunidade local, impacto na saúde, alteração nas relações sociais, destruição das formas de sustento, de vida da comunidade, desintegração social, mudanças radicais na cultura da região, deslocamento de outras atividades econômicas dos locais atuais ou futuras. Tudo isso, principalmente as condições de trabalho perigosas e insalubres desse tipo de atividade. Também pela poluição sonora. Tanto o barulho ensurdecedor quanto o maquinário, ele pode causar ali não apenas um impacto menor do que tudo que foi falado. O que acontece? Eles geram condições que são insuportáveis tanto para a população local quanto para a fauna das florestas. Agora nós vamos para a atividade proposta para você. Durante a nossa aula, eu citei alguns produtos fabricados através do petróleo. Agora, faça uma pesquisa e liste outros tipos de produtos também fabricados a partir do petróleo. Essa pesquisa, ela pode ser feita na internet. Aí você vai pedir a ajuda de um familiar ou até mesmo de um amigo para estar realizando essa pesquisa e anotando no seu caderno, ok? Assim, nós chegamos ao final da nossa aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SMedGV, ou acesse as nossas redes sociais, @SMedGV. Até uma próxima aula. Tchau!